Boa noite, irmãos, amigos. Vamos fazer aqui uma pequena estudo, muito breve, baseado na palavra de Deus. Vou ler alguns textos bem rápido e fazer algumas explanações de que meu coração está sentindo. Deixa eu olhar a garganta. Chazinho de alecrim, é muito bom. Bom, primeiramente vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, que tu possa estar conosco, nos abençoando, Deus, nesta palavra que não vem de mim, mas do teu Espírito Santo, que de mim não sai nada, a não ser pelo teu poder, Senhor, aquilo que tu queres falar ao meu coração e ao coração de quem vai ver e ouvir esta explanação. Te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, e abençoe a todos. Abençoe e derrama ricas bênçãos em todos que estiverem assistindo esta live, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Vamos pegar aqui a palavra do Senhor, né? E vamos ler aqui em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e ao inimigo, ao diabo. Isso fala principalmente para nós, para quem está no caminho da salvação, está na Igreja de Cristo, né? Ou porque gosta, ou porque realmente está querendo aprender sobre a palavra do Senhor e cada vez mais se alicerçando na sua salvação, para evitar que a sua alma vá para outro lugar, a não ser o céu, a saber, o inferno. Então, o que é isso? Você pode estar no caminho do Senhor, mas durante esse caminho você pode estar se perdendo, saindo dos preceitos de Deus. Você está na igreja, você trabalha na igreja, você canta na igreja, você louva na igreja, você prega na igreja, você contribui com a igreja, com o seu trabalho e outras coisas, mas você está muito antenado também nas coisas lá de fora, que nós chamamos de coisas do mundo. São coisas que, se você procurar na Bíblia, elas não têm base. Pode ser até que você participe de algum segmento em que a liderança diga que não tem problema nenhum você exercer ou fizer, né, outras coisas que aparentemente esteja, né, é, não esteja focado na palavra de Deus, ou que venha até achar que as pessoas se habituam, se acostumam, que as coisas vão entrando devagarzinho dentro das igrejas, e as pessoas vão se habituando, não, isso é assim mesmo, isso é legal, isso aí não, o que interessa é a salvação, é Jesus. Só que, às vezes, a pessoa está focada lá em Jesus, mas você está se atrapalhando aqui. Né? Vamos citar um exemplo grotesco. O indivíduo ele está focado em chegar em casa. Ele sabe que a casa dele é ali, ele sabe que lá ele vai ter aconchego, vai dormir e tal, mas no meio do caminho ele para com um, vai lá e toma um negócio. Aí encontra mais um amigo, vai na frente, vai no bar e toma um negócio. Quando o cara já está totalmente desvirtuado, ele já não sabe nem mais onde é a casa dele, porque já está tão, né? A sua família está tão embriagada, ele não sabe nem mais o caminho da casa dele. Ele esqueceu a casa dele. Aí o que acontece? Ele vai cair no meio do caminho, cai num abismo e já era. Assim é a vida daquele que está na igreja, mas vai se perdendo com certas coisinhas. E todo mundo acha legal, os outros acham bacana. Não, cara, é isso mesmo, bacaninha. Mas eu estou falando isso porque eu também me incluo, lógico, eu não sou melhor do que ninguém. Eu fico todo dia orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me libera dessas coisas, não deixe que nada venha influenciar. E às vezes dá vontade algumas coisas e tal, mas a gente tem que se policiar, nós temos que sacudir a poeirinha a poeirinha espiritual do mal, do nosso corpo. Então é isso que acontece, mas a facilidade que tem as coisas hoje, por tudo, pela tecnologia, pelas mídias, por tudo. Hoje tem IA, tem tudo e tal. Você acaba se enveredando por caminhos que você está no caminho da salvação, mas você pode se perder. Mas vamos ler mais um texto aqui. Eu vou ler aqui Lucas 17, 32. E são palavras que estão escritas em vermelho,
Essa Bíblia ela usa as palavras de Jesus escrita em vermelho para chamar mais a nossa atenção. E parece que nós estamos ouvindo a voz do Senhor através do Espírito Santo, falando manso e suave. 17:32. Então diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua alma, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Bom, vamos recordar aqui. Quem foi a mulher de Ló? Ninguém sabe o nome dela. Sabíamos se era Maria, se era Joana, se era Conceição. A Bíblia não refere o nome da mulher de Ló, não sabemos quem era. A única coisa que nós sabemos é que a mulher de Ló tinha três coisas importantes na vida dela. Uma, ela era sobrinha de um homem amigo de Deus, Abraão. Ela era casada com um crente fiel à palavra de Deus, Ló. Ló não aceitava as aberrações no mundo naquela época em Sodoma. E em terceiro, ela foi visitada na casa dela por anjos. Eu quero abrir um parênteses. Isso aqui foi uma pregação de um pastor amigo meu lá de São Paulo, pastor Pedro Vieira, e que essa semana, na quarta-feira, ele falou justamente sobre esse texto. Lembrai da mulher de Ló. Eu gostei muito. Eu quero pedir licença a ele para poder trazer algumas palavras que ele usou lá nesse sermão, que foi muito bom. E da Igreja Conviver de São Carlos. Pastor, um abraço para o irmão e a paz do Senhor Jesus. Mas então é isso. Então, quando Deus dialogou com Abraão, queria destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado superabundava lá, estava, não digo igual hoje eu acho que está pior, mas naquela época, hoje está globalizado, né, tecnologia, mas o pecado estava demais. Então Abraão começou a questionar em número de pessoas, até chegar mais ou menos o número da família dele. Porque Deus, não, se tiver três, eu não vou destruir. Então, e Deus foi questionando, mas Deus mandou 2 anjos lá em Sodoma para falar com Ló, visitar a casa de Ló e para poder já preparar para destruir aquela cidade. E Ló foi encontrar com os homens, e lá na praça eles disseram, os dois anjos, personificados, né, como homens, e não, nós vamos dormir aqui na praça. Aí Ló insistiu, não, vamos lá para casa, vamos para minha casa, para cá, até que os anjos resolveram, foram para casa de Ló. E na casa de Ló, ele fez um farnel, fez um banquete para os anjos, muita comida, muita coisa. E todo mundo, né, alegre. Mas os homens de Sodoma eram tão pecaminosos, quando viram aqueles 2 jovens, certo, 2 jovens bonitos, e eles resolveram na casa de Ló afrontar. Pedir Ló, a senhora sabe que tem 2 homens aí, manda eles vir para fora que a gente quer fazer eles de mulher. Para você ver como é que a promiscuidade estava tão grande naquela época. Aí Ló disse que não ia, e que se eles quisessem, eles podiam pegar as filhas dele virgens. Eram virgens, mas aqueles eram anjos de Deus, ele não ia. Bom, em resumo, os anjos, eles tentaram forçar a entrar, mas os anjos acabou batendo e tal, e os caras acabaram morrendo. Aí Ló, os anjos pegou Ló, a esposa e os 2 genros e as 2 filhas, seguraram na mão a mulher de Ló e foram fugindo, porque vinha a destruição de Deus naquela cidade. Só que Deus deu uma ordem que não olhassem para trás. Aquele que olhasse para trás ia virar uma estátua de sal. O que é olhar para trás? Você está no caminho de Deus, caminho da salvação, mas o teu coração ainda está preso a algumas coisas do mundo lá fora, daquilo que você fazia, que você gostava. Então você não está totalmente ligado nas coisas de Deus. Você está dentro do caminho da salvação, mas está. Ela tinha o tio dela, que era o amicíssimo de Deus, conversava diretamente com Deus, que era Abraão. Ela tinha um marido que, com certeza, falava muito da palavra para ela, da palavra de Deus. Ela cria, ele sabia que era um homem de Deus. Ela foi visitada por anjos de Deus. Comeu, sentou na casa dele, comeu junto com ela, segurou na mão dela para fugir, mas no meio do caminho ela resolveu olhar para trás e virou a estátua de sal, porque Deus ele preza pela obediência. Foi isso que aconteceu lá no Éden, com Adão, com Eva.
Desobedeceram. E o que aconteceu? Essa desgraça toda que está no mundo por causa do pecado. Né? Então, várias desobediências que aconteceram no trajeto que a gente lê na Bíblia, vieram acontecendo coisas horrendas. O próprio Abraão e Sara tentaram resolver, porque Deus deu uma promessa a Abraão, que ele teria uma geração mais numerosa que as areias do mar e as estrelas do céu. E Sara era estéril, não tinha filho, ia ficar ruim. Como é que eu vou dar filho pro meu marido? Então ela pegou a empregada dela, a senhora dela, que era ela tinha uma pessoa aqui mais ligada, que era sua escrava, né? E deu para Abraão coabitar com a mulher. E Abraão também foi. Foi a mesma coisa. Eva ofereceu aquilo que o diabo disse que era proibido, que Deus proibiu de comer, mas o diabo fez a cabeça de Eva e Eva deu para Adão. Foi a mesma coisa que aconteceu. Ela deu e Abraão foi, coabitou e nasceu Ismael. E depois, mais tarde, que Abraão já com 100 e pouco, e a Eva, a Sara já estava com seus 90, e aí eles tiveram um filho, que foi Isaac. Então hoje, essa guerra que você está vendo, dos dois países lá no Oriente, é Isaac e Ismael. Tem a mesma consanguinidade, o mesmo DNA, eles são irmãos, são nem primos. Árabes e judeus não são nem primos, são irmãos. Mas por causa da desobediência lá que está acontecendo isso. Então a desobediência, ele tira a salvação. Então, você está na igreja e acha que eu posso estar na igreja, mas eu posso ir lá fora fazer isso. Eu acho que não tem nada demais, não tem nada a ver. A minha vida lá fora, eu tenho que fazer, eu tenho o meu ganha-pão, eu tenho não sei o quê, eu gosto daquilo. Então, aquilo que o inimigo oferece para o mundo, tem muitos que estão trilhando dentro do caminho da salvação, mas olhai para a mulher de Jó, como disse o pastor Pedro Vieira. Ou lembrai da mulher de Jó, do que aconteceu com ela, ela tinha tudo, tudo. E muitas vezes você tem tudo dentro da igreja. Agora, o que acontece? Há necessidade da liderança alertar as suas ovelhas. As pessoas estão na igreja. Falar abertamente. Você não vai apontar, você está em pergunta, você fala sobre o que a Bíblia condena, o que a Bíblia orienta que não se faça. Se quer o cara for verdadeiramente um convertido, ou está fiel da sua salvação, ele vai obedecer a palavra. Mas, se você é líder, deixar a coisa aí de vento em popa, porque você não quer se meter na vida de ninguém, essa pessoa vai acabar no meio da salvação, fazendo igual a mulher de Ló, e você vai ser responsável por isso. Nós, que temos, né, mais bagagem de tempo no Evangelho, somos líderes. Eu não sou líder da minha igreja, mas já fui líder em outras igrejas. Diáconos em várias igrejas, e 2 igrejas. Mas ninguém é melhor do que ninguém porque tem cargo na igreja. O maior cargo da igreja é servo de Deus. Nós viemos para servir. O próprio Jesus, eu vim para servir. E nós temos que servir também a igreja de Cristo. Mas há necessidade de uma contundência da palavra, porque senão o camarada ouve, é tudo bonitinho, papapá, não, lá, aí sai daí e acabou. Você tem que ter unção, você tem que buscar o Espírito Santo para te direcionar daquilo que você vai falar, que você vai entregar à igreja, doa quem doer. Na outra lá eu falei, doa em mim, senta mesmo que eu quero levar na moleira, como a gente dizia, vai paulada na moleira, espiritualmente falando. Meu Deus, eu estou errado, não devia ter. Mas se você deixar, a vida é minha particular e os líderes não têm nada a ver com isso. Aí os líderes vão pagar diante de Deus, vão pagar. Se eu tenho uma pessoa que eu tenho oportunidade de falar da palavra e eu deixo de falar, eu vou ser cobrado por isso, porque eu tenho que falar da palavra de Deus. Eu tenho que falar no momento oportuno, né, contextualizar com aquela pessoa sobre a palavra. Hoje eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que não é evangélica, não conhece a palavra, e há um ano que eu não vi essa pessoa, e essa pessoa é um empresário, senhor,
Ele chegou, meu amigo, e me abraçou com aquela sinceridade. Meu amigo, quanto tempo, um ano que a gente não se vê. Eu já falei com ele por telefone, ele tem um comércio, eu, às vezes ligo para ele encomendando. Meu amigo, ficamos aí de uma hora conversando. Depois a esposa dele também chegou. E eu comecei a dar minhas pinceladas de falar sobre algumas coisas da palavra. Pequenas coisinhas, você não pode ir direto às vezes. Então você tem que aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo te dá para falar. E mais, dentro de segmentos religiosos ou igrejas, que os líderes têm oportunidade e dever e autoridade, que às vezes não querem ter essas autoridades, mas para falar da palavra de Deus e falar, alertar do que está acontecendo. Basta você ver os noticiários, é culpa de governo do Brasil, governo dali, governo daqui, nada disso. Isso é um contexto que está aqui no último livro de Apocalipse e tem servos de Deus sendo levantados, que estudam a geopolítica, que estão alertando a igreja de Cristo. Estão alertando para que os crentes não sei, mas eu já sou salvo, eu não vou perder a minha salvação. Então vai cair, sempre digo, naquela história. Há uma guerrinha entre reformistas calvinistas e os que não aceitam o calvinismo. Porque o Calvino dizia que quem é salvo mesmo, já nasceu para a salvação. Mas eu tenho visto os chamados calvinistas pregando muito, mas muita volta de Cristo, pregando muito sobre o comportamento do crente no mundo, pregando muito sobre contra o pecado na vida do servo de Deus. Estão aí. E não vejo nenhum deles falando, não, a gente já está salvo, isso aí vai acontecer porque é bíblico, mas nós estamos. Não, querido, você pode sim, no meio da salvação, na metade do caminho, você vai olhar para trás e você vai virar uma estátua de sal. Por isso que o pastor usou até esse texto, né? Lembrai-vos, né? Lembrar da mulher de Jó. Lembrar da mulher de Jó. Agora vamos ler aqui em Apocalipse 3,15, para encerrar. Apocalipse 3,15 diz o seguinte: palavra de Jesus, está em vermelho. É Jesus quem falou, não sou eu que estou falando, não. É Jesus. Eu sei, 3,15, eu sei as tuas obras. Ele conhece o nosso dia a dia, ele conhece a nossa mente, ele conhece o que nós fazemos. Que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo que é melhor você ser frio ou ser quente do que ser morno. O morno é o indivíduo que está em cima do muro. Não está nem no lugar, nem no outro. Tem até uma expressão que diz assim, crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Então você tem que tomar uma posição certa diante de Deus. Ou você quer Cristo, ou então não quer. Ou você quer Cristo, você vai ser quente, ou você não quer de vez e você vai ser frio. Mas não adianta tapear com Deus, que quem gosta do indivíduo que está no meio, na coluna do meio, é o inimigo, é o diabo. Porque aquele está só deles, tem dúvida. O diabo bate palma para quem não, a igreja está cheia, tem gente dessa. Mas, sabe, não é que ninguém quer ser melhor do que ninguém. Mas nós temos que ser imitadores de Cristo. Temos que imitar Cristo em bondade, em amor, em sinceridade e exortação quando for necessário. Cristo exortou aqueles que estavam fazendo comércio dentro da igreja lá do templo do Pai, pegou o chicote, chutou as palmas, chutou tudo que estavam vendendo. Não estou dizendo que as igrejas estão, né? Algumas fazem sim, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos prestar atenção e deixar do evangelho do blá blá blá, né, do blá 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 e do blá blá blá, e falar da palavra. Não adianta você pegar textos bonitos e discernir aquele texto e tal, encher tua paciência em um tempo e mostrar conhecimento. Não é isso. O povo está precisando de ouvir palavra, palavra de exortação para salvação. Eu estou precisando de ouvir palavra. Como eu tenho oportunidade, nós temos oportunidade, você bota no YouTube, você vê várias pregações, você escolhe. Esse pregador é sério, vamos ver a palavra dele. Então eu ouço uns 3 ou 4, pelo menos. E tem outros que são praticamente cientistas políticos, né? E que pregam, falam sobre os acontecimentos que as igrejas não estão falando.
E a pessoa vai na igreja, já fui de manhã para a igreja, fui à noite, fui à tarde, eu participo do coral, participo do louvor, participo, mas o coração às vezes está plum, plum, plum. E temos, a liderança tem que alertar essas pessoas. É obrigação, é o dever, não é excluir, não é botar de castigo, nada disso não, é falar aqui dentro, ó. Aqui, quem tem ouvido ouve o que o Espírito diz às igrejas, está aqui dentro. Fala as verdades. Até que o cara faz, poxa vida, é a palavra de Deus, eu estou agindo assim, não é legal. Mas nem precisar o líder, o pastor, quem quer que seja, chegar e falar, você está errado por isso. Se o cara perguntar, eu estou errado. Aí o pastor vai dar a ideia dele, espero que deu na Bíblia. Né? Não faça média com ninguém. Porque o problema todo o perigo todo é fazer média com as pessoas. Não querer se atacar ninguém porque quer ficar isento e não é isso. Não estou falando de igreja nenhuma, por favor, viu? De igreja nenhuma, nem da minha, nem de ninguém. Eu estou falando no modo geral. Fora os contundentes, né? Aquelas coisas que você já conhece, dinheirada que pede, mas isso aí, o problema é deles. Quem vai dar conta diante de Deus, eu vou dar conta diante de Deus dos meus pecados. E por isso que eu tenho cuidado. Às vezes eu peço a Deus, Senhor, misericórdia de mim, que eu sou pecador. Mas eu quero entrar no reino. No reino nós já estamos, mas eu quero entrar no paraíso, eu quero entrar no céu, eu quero morar eternamente contigo e com os salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. Então, uma coisa é principal. Primeiro, você que não conhece a Cristo ou conhece Jesus, não, eu aceito Jesus, eu aceito. É aceitá-lo de espírito e verdade, verdadeiramente. Esse é o meu Senhor, esse é o único que pode levar minha alma para o céu, é o único que eu devo seguir. Você pode ter a tua vida, gostar da vida, participar, viajar, ter tuas coisas boas, teu carrão, tua casa, não, isso não é nada proibido, desde que essas coisas não sejam uma coisa que você, seja uma idolatria para você. É meu, eu sou assim, eu tenho, você não tem. Não, Deus quer que você viva bem, se você puder viver. Mas a melhor coisa que tem é a paz. Tem casinhas, eu conheci um casal, claro que já estão na glória, eu conheci, já faleceram há uns 30 anos atrás. Quando nós íamos na casa deles, a casinha deles era uma casinha de tijolo, mas o chãozinho era de barro e tinha uma vassoura feita com. Tinha uma planta chamada vassourinha, fazia. Aí ele dava um refresquinho pra gente, um suquinho pra gente quente, que suco, que alguém deve lembrar do que suco de groselha, era aquilo que ele dava, para você sentir uma paz, aquele casalzinho, que paz, que tranquilidade, que amor, que carinho. Eles eram ricos, e agora estão arquimilionários, estão no céu. Rico. A riqueza não está no teu bem material, a riqueza está no teu coração com Cristo. Se você é rico, milionário nesse mundo, mas você tem Cristo e você faz da tua riqueza bem, faz da tua riqueza agradecendo a Deus, sabendo que tem crianças passando fome, você vai lá ajudar, porque também no meio evangélico também tem gente que tem dinheiro não faz, ou também que não tem não faz. E tem crianças morrendo e passando fome lá na África, enchente. Pastor amigo meu, eles estavam indo para os telhados, porque a enchente era muito. Crianças passando fome na África, e o povo está se lixando. Quanto custa um material bélico desse tela estourado em um segundo nos países? Quanto aquilo dava para matar a fome de um país inteiro por muitos anos. Mas aquilo não é política, não me interessa nada de política. O que me interessa é a volta de Jesus, está se aproximando. Você que é servo de Deus, que é crente, está lhe trilhando, está no caminho da salvação. Não pare no meio do caminho, não olhe para trás, não vire estátua de sal. Lembrai da mulher de Jó. Isso foi uma palavra, não sou eu que estou falando, não. Não. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus é que está falando em Lucas 17:32. Grava isso. Lucas 17:32. Grava, está lá. Jesus em letras vermelhas aqui para a gente ter, né? Lucas 17:32. Lembrai da mulher de Jó. Lembrai. Porque a mulher de Jó foi o exemplo daquilo que você não deve fazer. Então, no meio da salvação, no caminho da salvação, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, se salvar. Então, Lucas 17:32. 32. Lembrar, é pequeno, um versículo.
17, lembrai-vos da mulher de Ló. Mulher de Ló. Mulher de Ló. Né? Então eu quero deixar essa palavra para mim, primeiramente para o meu coração. E quando eu falo essas coisas, é para mim, a carapuça tem que estar na minha cabeça. Eu sou melhor do que ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é bom para que a igreja de Cristo se alerte e se junte com as outras pessoas, com os outros que pensam e que estão trabalhando. Tem um homem, tem um servo de Deus que trabalha dia e noite, tentando conclamar a igreja. É isso que nós temos que fazer. Então, eu quero deixar para você orar pela nossa nação, orar pela nossa autoridade, não odiar as autoridades, não xingar as autoridades, porque isso aqui não é coisa de cristão. Jesus estava morrendo na cruz, sendo sacrificado, assassinado, atrocidade, e ele orava pelos algozes que estavam tentando matar. Então, orai pelos seus próprios, que você acha que é inimigo, então ora pelos seus inimigos, ora pelos seus amigos, seus inimigos, pela sua vida. Mas eu quero deixar uma coisa importante para você. Um beijo no teu coração, porque Jesus te ama, Ele te quer, é o caminho, é verdade, e eu também te amo. Em nome de Jesus. Amém e amém.